Boa tarde, irmãos, paz e graça. Sejam muito bem-vindos ao canal Olhar Teológico. É um prazer ter vocês aqui conosco. Meu nome é Augusto. Estamos aqui prontos para estudarmos a palavra de Deus. É um prazer enorme ter você aqui junto conosco. Hoje nós iremos dar início a mais um estudo. Estudo esse que está baseado na apostila da Igreja Batista Redenção do pastor Marcos Granconato. Essa apostila ela foi escrita pelo pastor Tomás Tronco, pastor da igreja, e também está baseada na teologia sistemática de Charles Herer. E para que nós possamos dar início aos nossos estudos, nós vamos trabalhar com alguns conceitos dentro desse estudo da teologia. Essa apostila ela foi usada basicamente durante 5 anos ali pela Igreja Batista Redenção, e na época eles estudaram basicamente, eu acho que 54, 56 estudos do conceito de teologia, desde do que é teologia ou a teologia propriamente dita, dentro do conceito teontológico, como do conceito mesmo de teologia, o que é a teologia, como estudar a teologia, como fazer teologia, e assim sucessivamente. Então, e sem mais delongas, e para começarmos o nosso estudo, eu só primeiro gostaria de pedir você para deixar o seu like lá no nosso canal e divulgar, compartilhar esse vídeo aí com os demais amigos e pessoas, para que possamos cada dia mais crescer e estudarmos juntos e aprendermos mais da palavra do nosso Deus. Começando aqui o nosso estudo, nosso primeiro estudo ele tem como base a ideia de teologia ou a teologia. E o que seria a teologia? Para pensarmos o que seria a teologia, nós temos que tentar entrar no conceito de teologia. O conceito básico de teologia é o seguinte, irmãos: é o estudo racional da fé religiosa. No nosso caso nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que estudam, que se debruçam em cima dos livros da Bíblia, da palavra do nosso Deus, a interpretação racional da fé cristã. Então, quando nós pensamos em teologia, teologia tem esse conceito, basicamente, é um conceito da interpretação da fé cristã, ou é o estudo racional da fé. Só para termos uma ideia melhor aqui da palavra teologia, a palavra teologia ela vem de 2 termos gregos, theos ou tel, e logia ou logia, que quer dizer basicamente Deus, estudo ou discurso. Então é o discurso racional, ou é o discurso sobre Deus. Então é o estudo sobre Deus. Mas, como estudo sobre Deus, nós temos que pensar o seguinte: Deus não tem como ser manipulado. Nós não temos como pegar Deus e trazê-lo, botá-lo num tubo de ensaio e estudá-lo de uma forma científica, se assim podemos dizer. Pegá-lo, colocá-lo ali dentro de um laboratório e tentar estudá-lo. Mas Deus, ele dentro da sua sabedoria que é infinita, ele foi e nos deixou os conceitos teológicos que estão na sua palavra, para que nós possamos conhecer desse Deus que é o Criador do universo. Mas além de ser o estudo racional da fé religiosa, a teologia ela também é inteligível, pode ser compreendida pela mente humana. A teologia, o estudo racional de Deus, ele pode ser conhecido por mim e por você. Basta nós nos debruçarmos, gastarmos ou ganharmos, investirmos tempo na busca do conhecimento desse Deus que tudo faz e tudo fez. Desse Deus que se preocupou com você e comigo para que nós possamos aprender e conhecer dele cada dia mais. A teologia também ela requer explicações, envolve interpretação do texto bíblico e sistematização das ideias que esse texto traz para mim e para você. Então, nós quando o estudamos ou quando a estudamos ou estudamos a teologia, envolve esse conceito, essa ideia, envolve a interpretação do texto bíblico. E a interpretação do texto bíblico, ela é universal. O texto ele diz o que diz. O texto ele não diz o que eu quero que ele diga.
Se a Bíblia fala que é pau, é pau. Se a Bíblia fala que é pedra, independente daquilo que eu ache, daquilo que eu pense. A Bíblia, ela é auto-interpretativa, ela é a regra de fé e prática minha e sua. Então, quando nós falamos em teologia, quando nós falamos em Bíblia, quando nós falamos em interpretação, nós temos que ter em mente isso. A Bíblia, ela auto se interpreta, independente daquilo que eu ache, independente daquilo que eu pense, independente daquilo que eu possa pressupor, a Bíblia, ela é a única regra de fé e prática. Então, a palavra final é da própria Bíblia. E a ideia é sistematização de ideias, é pegar os conceitos desde Gênesis a Apocalipse e entender tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Deus, sobre a própria Escritura, sobre os anjos, sobre o próprio Cristo, sobre pecado e etc, etc e etc. Mas dentro desse primeiro tópico a qual nós falamos aqui, irmãos, que é o conceito de teologia, mas também existem tipos de teologia. Existem teologias que são teologias divididas por épocas. Então nós vamos entender dentro disso que teve uma época da teologia patrística. Também existiu o tempo da teologia medieval, da teologia reformada e hoje a teologia contemporânea. Não dentro dessa questão de contemporaneidade, de tentar trazer o conceito teológico para que reflita aquilo que a pós-modernidade apresenta. Mas a teologia dentro do nosso escopo de tempo, dentro da visão patrística, ali dos pais da igreja, dentro do conceito medieval, dentro da era de trevas ali, do século V até o século XVI, XV, a teologia reformada, que vai do século XVI até os dias, basicamente hoje, depois desse apogeu aí, nós temos visto da teologia dentro do contexto global, a teologia reformada ela volta a ter aí a sua vida novamente dentro do campo teológico. E a teologia contemporânea, como já falei. Também nós temos que ver dentro disso, irmãos, por ponto de vista, né? A teologia por ponto de vista. A gente temos que ver o ponto de vista também dentro do conceito teológico, ponto de vista calvinista, que basicamente trabalha dentro da questão soteriológica. Soteriologia vem de duas palavras gregas, soteriologia, que é salvação e estudo, ou estudo da salvação, e só para uma questão de adendo e entendimento daquilo dos termos. A teologia arminiana, que também trabalhou com essa ideia dentro do conceito aí do século XVI, XVII, onde houve essa ruptura dos seguidores de Armínio, dos seguidores da teologia reformada, e a teologia católica, que trabalha os seus pontos e as suas ideias já voltada para a questão romana, para a questão papal e etc. E também nós temos que entender teologia dentro da questão por ênfase, da teologia histórica, vai trabalhar a história do texto, a história voltada dentro do texto, a teologia bíblica, que vai trabalhar basicamente o texto, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e a teologia sistemática, que é a ideia de sistematização de doutrinas ou de conceitos doutrinários. Até aí, tudo bem? Agora também nós temos que entender, irmãos, a questão dos pressupostos teológicos. Pressuposto da interpretação seria o nosso primeiro ponto. A interpretação simples e normal. Deus se comunica, irmãos, só para a gente começar a entender um pouco mais essa questão de teologia, Deus se comunica de modo simples. Quando lemos a Bíblia, Deus está se comunicando comigo e com você. Devemos interpretá-la deste modo e não procurar mensagens escondidas e obscuras por trás do texto bíblico. Então foi aquilo que eu falei anteriormente. Devemos buscar a interpretação bíblica dentro do conceito do próprio texto bíblico. O texto bíblico ele é a nossa regra de fé prática e nós não podemos deixar ou colocar sobre o texto algo que o texto não diz. Também nós temos que pensar ou entender a prioridade do Novo Testamento
dentro do conceito ao qual nós estamos vivendo, ou do tempo que nós estamos vivendo, que seria basicamente essa ideia, a revelação de Deus foi progressiva. Isso é fato. De modo que damos prioridade ao Novo Testamento, basicamente. Por quê? Porque vem a história de Cristo, a história dos apóstolos, a história ou nascimento, surgimento da igreja, visto que nele foi contemplada a revelação. A ideia que eu já anteriormente deixei como ponto para que nós possamos entender essa ideia de revelação progressiva. Então, quando nós pensamos em ênfase no Novo Testamento, nós vemos que o Novo Testamento é o cume ou o ponto final da revelação divina dentro daquilo que se diz Escritura. Então, Deus ele completa toda a sua Escritura no Novo Testamento. Nele, Jesus Cristo é apresentado como cumprimento, irmãos, do Antigo Testamento. À luz dele, podemos ser muito enriquecidos com as revelações mais antigas. Então, quando nós pensamos em Novo Testamento, nós vemos que, à luz do conhecimento, ou à luz do estudo do Novo Testamento, nós conseguimos compreender a progressividade daquilo que Deus quis falar ou transmitir no Novo Testamento, no Antigo Testamento, digo. No Antigo Testamento, ele apresentava as ideias como flashes. Ele apresentava ali como que eu poderia dizer aqui, a teofania, ou quando ele se transformava em figura humana, e muitas vezes ele falava através dos profetas, através dos seus servos, mas já no Novo Testamento nós vemos que Cristo ele é a manifestação última da revelação divina. Ele vem, Deus, ele se transforma em homem e habita no meio do seu povo, para que seu povo o conhecesse verdadeiramente como ele era. Mas para completarmos essa ideia aqui do pressuposto de interpretação, a legitimidade das Escrituras também nós temos que entender dentro desse pressuposto de interpretação. A legitimidade das Escrituras, o que basicamente seria? A Bíblia deve ser utilizada de maneira correta. Devemos procurar o que ela realmente quer ensinar e nunca usá-la fora do contexto ou alterar o seu sentido. Então, o que tem acontecido em nossos dias, infelizmente, não só nos nossos dias, mas já aconteceu muito anterior a nós, é a ideia de pegarmos o texto bíblico e querermos dar ideias a qual o texto bíblico nunca aprovou. Darmos sentido ao texto, ou tentarmos dar sentido ao texto dentro daquilo que o texto nunca falou. A Bíblia, ela tem que ser a nossa regra de fé e prática. A palavra final tem que ser da Bíblia. Nunca do intérprete, nunca do pastor, nunca da igreja. A Bíblia é a regra de fé, prática e salvação. Nós conhecemos aquele que nos salva, aquele que nos amou primeiro, aquele que se entregou por nós somente através da Bíblia. Até aí tudo bem? Entenderam? Conseguiram captar a ideia qual o texto ou essa primeira parte aqui do estudo quer nos transmitir? Já o segundo ponto dentro dos pressupostos aqui é o pressuposto dos pessoais. O estudo da teologia ele deve ser de 3 formas, na verdade 4 formas, basicamente, feito. Primeira coisa que nós devemos ter é crer. Sem fé é impossível o estudante aprender as verdades de Deus e vê-las transformar a sua vida. A gente pode pegar aí como texto básico ou como texto para ratificarmos essa ideia, 1 Coríntios 2, do verso 16 do verso 10 ao verso 16, que nos vai falar sobre fé, que precisamos ter fé para aprendermos dos desígnios de Deus. Também, além de crer, nós devemos pensar. A fé é racional, de modo que o estudante deve ter métodos de estudo, avaliação crítica das evidências, recombinar os diversos ensinos como um todo. Então, nós temos que ter uma mente racional.
raciocinar, nunca vivermos de emoção ou de experiências ou de ideias que possamos ter por nós mesmos e falarmos que isso é teologia. Basicamente não é. Depender, nós devemos ter dependência, e dependência exclusiva de quem? A dependência do Espírito Santo para compreender a teologia, meus irmãos. Ou para a compreensão da teologia é algo fundamental e obrigatório. O Evangelho de João, lá no capítulo 16, do verso 12 ao 15, nos vai dar essa informação que o Espírito Santo nos faria entender, além de entender, ele nos faria lembrar daquilo que nós temos aprendido e estudado. Então, dependência temos que ter do Espírito de Deus para aprendermos daquilo que é do próprio Deus. E também, para finalizarmos o nosso estudo, ou esse momento que estamos passando aqui, adorar. O estudo e o conhecimento cada vez mais profundo de Deus devem levar o estudante a uma posição de adorador a Deus, ou de adoração a Deus, por reconhecer cada vez mais que Deus é digno de tal adoração. O final do estudo, ou o fim do estudo teológico, ou o fim do estudo da Bíblia, nos deve direcionar a esse propósito, a adorar a Deus. Não existe estudo que não nos leve à adoração desse Deus que criou todas as coisas. Se você está estudando, se você está aprendendo, ou está pesquisando, e isso que você tem feito no estudo bíblico, teológico e etc., não tem te levado a adorar a Deus, você está no caminho errado. Se esse estudo ele tem feito você olhar para si mesmo, ou olhar para outro homem, esse estudo está te levando a um lugar errado. O estudo teológico, o final dele, ou o fim dele, é te levar novamente a Deus em adoração, em reverência, em submissão e em reconhecimento ao Deus que tudo fez e tudo faz. Que Deus ele nos abençoe, que Deus ele derrame de graça sobre nós e possamos aprender cada dia mais da sua palavra e de tudo aquilo que ele quer falar conosco através dos estudos da palavra dele. Até o próximo encontro, deixe aí o seu like, qualquer dúvida nos chame lá no WhatsApp, curta a nossa página no Facebook, o nosso grupo também lá, Olhar Teológico Oficial, e se precisar, estamos aí, só buscar-nos no Facebook e de lá direcionar suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários diretamente para o nosso WhatsApp. Que Deus os abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê conhecimento, paz e tranquilidade para a glória dele mesmo. Fiquem todos na paz e tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e até o próximo encontro. Bye, bye.